Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui na EJA 10ª etapa. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui no Centro de Mídias, e juntamente comigo agora vamos verificar o assunto desta aula. Nós temos então aí, aula de número 18, objeto de conhecimento, geometria espacial métrica 1, posições relativas, distâncias, detalhamento, plano cartesiano ortogonal, caracterização de figuras planas ou espaciais. Ok? Então, dito isto, pegue esse material e vamos dar início à nossa aula. Bem, pessoal, como vocês viram então, a nossa aula vai tratar de plano cartesiano. E esse plano cartesiano é justamente a figura que está aqui ao meu lado. Reparem que nós temos aqui dois eixos. O eixo X, que é esse eixo horizontal, e o eixo Y, que é o eixo vertical. Quando eles se encontram, o ponto de encontro deles é justamente chamado de ponto de origem. E é a partir desse ponto de origem que a gente vai determinar, que a gente pode, na verdade, determinar, né, a posição dos pontos dependendo do que a questão ou a situação vai te pedir. Vale lembrar também que o plano cartesiano ele é muito utilizado em situações do nosso cotidiano, tá legal? Eu vou te trazer agora aqui um vídeo que vai te exemplificar isso aí. Acompanhe comigo. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. Vejam esse ambiente onde eu estou. Temos um prédio aqui à minha direita. As janelas são de que formato? E a base? Vejam também aquele semáforo. De qual forma ele tem? E a placa de trânsito ali na esquina? Qual forma? Se colocarmos um desenho, fizermos um desenho de tudo isso, serão figuras de duas dimensões, comprimento e largura. Nós chamamos de figuras planas. Muito bem, então quando nós estamos falando de um desenho, numa folha de papel, nós estamos pensando em algo bidimensional, onde nós conseguimos colocar largura e comprimento. Agora, vejam esses objetos aqui. Nós temos essa caixa, nós temos comprimento, largura e altura. Nós temos agora três dimensões. Então são objetos tridimensionais. Aqui também, uma forma cilíndrica. Nós vamos explorar nas nossas aulas essas duas formas bidimensionais e objetos tridimensionais. Vamos para a nossa aula. Então, pessoal, como vocês viram, né, o plano cartesiano também ele pode ser muito útil quando você for montar ou determinar a posição de uma figura plana ou até mesmo espacial. Como é que é feito isso? Vem cá que eu vou te mostrar a partir de agora, olha só. Encontrando pontos e formando figuras no plano cartesiano. Vamos aqui ao comando, ó. Marque os pontos e conecte-os para formar uma figura. Então aqui nós temos o ponto A, de coordenadas 1 e 1, temos o ponto B de coordenadas 4 e 1, o ponto C de coordenadas 4 e 4 e o ponto D de coordenadas 1 e 4. A pergunta, então, é a seguinte: que figura geométrica plana você formou? Reparem aqui, pessoal, que ele já está informando que a figura é plana. Ou seja, se a figura é plana, é porque, então, ela possui duas dimensões, tá? E você pode chamar de comprimento e largura, ou base e altura, é a mesma coisa. Então, vejamos. Seguindo em frente, reparem aí que nós temos o nosso plano cartesiano. Na verdade, temos aí apenas uma parte dele, que é em relação ao primeiro quadrante. Como é que eu sei disso? Porque os valores de x e os valores de y, todos eles são positivos, tá? Bem, olha só, gente, vamos voltar aqui que eu já me esqueci. O ponto A, reparem, tem coordenadas 1 e 1, ou seja, 1 para x e 1 para y. Então, esse ponto A é justamente esse ponto que está aqui de vermelho, tá? A posição dele, então, é 1 para x e 1 para y. Voltando um pouco mais, nós temos aqui o ponto B. O ponto B possui coordenadas 4 e 1. Então, quer dizer que ele vai andar 4 casas para a direita, sempre a partir do ponto de origem, perfeito? E, andando essas 4 casas para a direita,
o próximo passo é subir uma casa. Então, nesse caso, o ponto B está localizado bem aqui. Belezinha? Vamos voltar. Próximo ponto, o ponto C. O ponto C, ele tem coordenadas 4 e 4, ok? Então, 4 para X e 4 para Y. Quer dizer o que é isso? Quer dizer que, a partir do ponto de origem, você vai andar 4 unidades de medida para a sua direita e depois você vai subir também as mesmas 4 unidades de medida. Repare, então, que o ponto C será esse ponto que está aqui em cima, onde eu marquei aqui de verde, tá legal? Voltando, o último ponto, o ponto D, que possui coordenadas 1 e 4. Então, vamos lá aqui. 1 e 4, ou seja, ele vai andar uma casa para a sua direita e quando andar essa casa, ele vai subir 4 casas. Perfeito? Fazendo, então, esses movimentos, você repara que vai... Opa, rapidinho, só trocar aqui. Você repara que vai parar bem aqui o nosso ponto D, que está marcado aqui em preto. Ora, se nós temos aí, então, 4 pontos, logicamente, a gente vai ter uma figura com 4 lados, ou seja, um quadrilátero. Mas o quadrilátero, ele possui várias classificações, né? Você pode ter, por exemplo, um quadrado, você pode ter um retângulo, você pode ter um trapézio, um losango ou até mesmo um paralelogramo. O mais importante aqui, então, a partir dessas medidas, de acordo com o que a questão te pediu, é determinar que figura é essa. Bem, ligando todos os pontos, repare que nós temos essa figura. Ora, essa figura ela pode ser um quadrado ou pode ser um retângulo. Quem que vai determinar isso aí? Quem vai determinar é justamente a medida dos lados. Por quê? Primeiro, uma característica que vai determinar, ou aliás, uma característica muito importante, tanto em relação ao quadrado como em relação ao retângulo, são os lados opostos que eles possuem a mesma medida. E, professor, eu não sei o que é lado oposto. Lado oposto, aqui, por exemplo, no caso, reparem, é o lado que está um de frente para o outro. Ou seja, esses dois lados que eu marquei aqui em vermelho são opostos. Esses dois lados que eu vou marcar aqui em verde agora também são opostos, tá? É bem provável que nesse momento você esteja aqui assistindo a aula em uma sala de aula ou até mesmo em uma sala na sua casa. Bem, se você reparar bem, você vai ter uma parede à sua frente e uma parede atrás de você. Assim como você vai ter também uma parede à sua direita e uma parede à sua esquerda. Analisando aqui, fazendo uma analogia rápida, essas paredes elas devem possuir a mesma medida. Por quê? Porque são paredes opostas. A mesma ideia para um quadrado, embora a sua casa, né, ou a sua sala de aula, ela não seja uma figura bidimensional, ou seja, não seja uma figura plana. Mas a ideia aqui é a mesma, tá? Você tem, então, a parede à sua frente e atrás de você, opostas, e a parede à esquerda oposta à sua direita, tá bom? Tá legal? Vamos voltar aqui para a tela, então. Então, voltando aqui, reparem que nós temos aí os lados opostos, tá? Eles devem possuir a mesma medida. Bem, mas somente isso não me garante a classificação da figura. Por quê? Porque eu tenho que verificar também a medida de cada um desses lados. Olha só, gente. Vamos reparar primeiramente aqui no nosso eixo horizontal, que nós temos aqui as medidas, onde nós temos de uma em uma unidade, contando essas medidas. E a mesma ideia aqui na vertical também, certo? Por que é importante a gente reparar isso? Porque são esses valores que vão determinar as medidas da nossa figura, ou de qualquer outra figura que você, porventura, vir a desenhar no plano cartesiano, tá legal? Então, vejamos, olha só. Eu tenho aqui, então, no ponto A, o primeiro ponto... Opa, rapidinho, só voltar aqui. Agora vai. O ponto A, esse primeiro ponto é o ponto 1. Esse último ponto aqui, que pertence ao ponto B, é o ponto 4.
Ou seja, do ponto 1 até o ponto 4, você andou quantas unidades? Basta subtrair o maior do menor. Sendo assim, 4 menos 1 é 3. Então, a medida aqui equivale a 3 unidades. E aí, tanto faz se ela está em centímetro, decímetro, milímetro ou quilômetro. É a mesma ideia. Perfeito? Vamos verificar agora a posição ou a medida na vertical. Reparem, mesma ideia. Ó. Aqui ele começou o primeiro ponto no ponto 1 e o último ponto no ponto 4. Ora, a subtração a gente vai fazer a mesma. 4 menos 1, que é igual a 3. E aí, o que a gente consegue reparar aqui, pessoal? Como ele possui a mesma medida na horizontal e a mesma medida na vertical, então essa figura, automaticamente, ela possui os 4 lados iguais. E a única figura que possui essa característica é o quadrado, tá? Então, respondendo à pergunta dessa questão, nós temos aqui, ao desenhar, aliás, ao marcar os 4 pontos, unir esses 4 pontos, a figura que aí aparece será o quadrado. Tá legal? Bora mais uma questão? Mais um exemplo? Olha só. Encontrando pontos e formando figuras no plano cartesiano, a gente vai fazer a mesma ideia. Então, reparem. Marque os pontos e conecte-os para formar uma figura. Opa! Diferentemente da questão anterior, ou do exemplo anterior, nós temos agora aqui somente 3 pontos. Ora, se eu vou ligar 3 pontos, eu já sei que esses pontos vão formar um triângulo, tá legal? Então, olha só. O ponto A tem coordenadas menos 2 e menos 1. O ponto B tem coordenadas 3 e menos 1. E o ponto C tem coordenadas 0 e 3. Analisando, então, esses pontos, vamos verificar agora aqui no nosso plano cartesiano. Primeiramente, vamos verificar aqui, então, o nosso ponto A. O ponto A tem coordenadas menos 2 e menos 1. Se você reparar bem, pessoal, no exemplo anterior, o plano cartesiano estava incompleto. Por quê? Ele estava te dando somente o primeiro quadrante, tá? Que é justamente essa partezinha aqui, ó. Ele estava te dando somente essa parte aqui, ó. Tá legal? Por quê? Porque naquele quadrante tinha somente valores positivos. Como agora nesse exemplo, se você reparar bem, nós temos valores negativos nas coordenadas, então se faz necessário que tenhamos o plano cartesiano completo no desenho, tá legal? Por isso que aqui ele está dessa forma. Bem, outra coisa que nós temos que reparar sempre é a distância de um ponto para outro, ou de uma unidade para outra. Ou seja, os valores estão aumentando ou diminuindo sempre de uma em uma unidade. Então, reparem, a partir do 0, que é aqui o ponto de origem, para a direita nós temos 0 mais 1, que é 1, 1 mais 1, que é o 2, 2 mais 1, que é o 3. Logicamente que, se nós fôssemos continuar para a direita, nós teríamos o 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. A mesma ideia vale aqui para cima. Consegue reparar? Tá? Então, os valores estão aumentando de uma em uma unidade. Como os pontos possuem valores negativos, então temos que considerar também, logicamente, os valores negativos. Ó. Aqui nesse caso, então, estão marcados, aliás, somente o menos 1 e menos 2, tanto para a nossa esquerda, quanto aqui para baixo também. Perfeito? Analisado, então, o plano cartesiano, vamos lá. Novamente, já me esqueci aqui. Ah, tá. O ponto A é menos 2 e 1. Vou colocar bem aqui para a gente conversar rapidinho. Ó. Menos 2 e menos 1. O que vocês não podem esquecer, pessoal, independente se vocês forem formar uma figura ou, na verdade, também localizar pontos quaisquer, é que esse ponto que eu acabei de marcar aí em verde é o nosso ponto de origem. E é a partir dele que a gente vai verificar a posição dos pontos. Verifiquem que na parte esquerda, lá em cima, eu tenho aí o ponto A identificado
com coordenadas -2 e -1. O primeiro valor que vocês sempre devem se ater aqui no caso é o valor que vai ser correspondente ao x. E o segundo valor sempre vai ser correspondente a y. Aí, de repente, você pode ter a seguinte dúvida. Professor, sempre vai ser nessa ordem? Sim, sempre vai ser nessa ordem. Sempre o primeiro valor vai ser em relação a x e o segundo valor vai ser em relação a y. Isso quer dizer o seguinte, então, que a partir do ponto de origem, eu tenho que localizar o ponto -2, ou a coordenada -2. Então, a partir do zero, que é esse pontinho aqui, tá? A gente vai andar 2 casas para a nossa esquerda, parando bem aqui nesse caso, perfeito? Chegando nesse ponto, vamos agora verificar a posição em relação ao eixo y. Ora, como o valor de y é 1 negativo, então, obrigatoriamente, nós temos que descer uma unidade. Por esse motivo que aqui está marcado o ponto A. Perfeito? Vamos voltar agora aqui, então. Vamos verificar agora o nosso ponto B. O ponto B tem coordenadas 3 e -1. Opa, rapidinho. Agora, ponto B tem coordenadas 3 e -1. Ou seja, pessoal, reparem que o primeiro valor que aparece é um valor positivo. Ora, se é um valor positivo, então, a partir do zero, nós devemos caminhar para a nossa direita. Quantas casas, quantas unidades? 3, porque o valor é 3. Então, aqui nesse caso, a gente vai parar bem aqui. Isso é somente a posição do x. Reparem que o y, aqui no caso, ele é igual a -1. Se o y é negativo, em relação ao ponto de origem, você vai descer uma unidade. Por esse motivo que bem aqui, então, está localizado o ponto B. Perfeito? E aí, por último, vamos voltar aqui rapidamente. Nós temos agora o ponto C. Ó. O ponto C tem coordenadas 0 e 3. Opa, olha lá então. O C tem coordenadas 0 e 3. O que a gente repara aqui? Diferentemente dos dois pontos A e B, esse ponto C ele possui um valor igual a 0. Isso é algum problema? Nenhum, pessoal. Por quê? Porque se o valor é igual a 0, então você não vai se movimentar para nenhum dos lados, tá? Ou seja, se é 0 para x, o seu ponto ou a sua posição não vai andar nem para a direita, muito menos para a esquerda. Se é 0 para y, né, no segundo valor, então você não vai nem subir e muito menos descer com a sua bolinha ou com o objeto. Tá legal? Vamos voltar para a tela então. Sabendo disso, então, reparem que nós temos aqui como valor de 0 o valor exatamente para x. Ó. Então, a partir desse ponto de origem, o nosso ponto ele não vai nem para a esquerda, muito menos para a direita. Ele vai ficar parado aqui na origem por enquanto, tá? Agora, analisando o valor, né, a posição do y, reparem que esse y é igual a 3. Opa, ele é igual a 3 positivo. Isso quer dizer, então, que nós devemos, a partir da origem, subir 3 unidades. Por esse motivo que o ponto C está aqui em cima. Só vou trocar aqui a cor, tá? O ponto C está aqui em cima. Tá legal? E aí, o que a gente consegue reparar também de curioso? Que esse ponto C, como ele possui o 0 como uma de suas coordenadas, então o ponto C, obrigatoriamente, tem que se localizar bem em cima do eixo. Nesse caso, do eixo Y. Os outros pontos, ó, os pontos A e B, eles não estão localizados em cima de nenhum dos dois eixos. Por quê? Porque nenhum dos seus valores é igual a 0. Perfeito? Agora, o próximo passo é unirmos os pontos. E está aí. Quando a gente unir esses pontos, logicamente, a figura formada vai ser um triângulo. Então, respondendo a pergunta,
quando a gente unir esses pontos, tá? A figura formada é um triângulo. Na verdade, pessoal, nem precisava de todo esse trabalho. Por quê? Porque se eu sei que eu tenho 3 pontos, onde esses 3 pontos não são colineares, ou seja, não pertencem a uma mesma reta, então a figura formada ali vai ser um triângulo. Agora, se por acaso a questão quisesse dificultar um pouco, ela poderia, por exemplo, pedir a classificação do triângulo. E aí você teria que trabalhar com as medidas dos 3 lados. Por quê? Porque esse triângulo pode ser escaleno, ele pode ser equilátero ou pode ser isósceles. Essas 3 classificações, elas dependem justamente das medidas dos lados dos triângulos. Tá legal? Mas não foi o caso, ele só pediu a figura, então a figura é o triângulo. Vamos a mais um exemplo? Vem cá comigo então. Encontrando pontos e formando figuras no plano cartesiano. Marque os pontos e conecte-os para formar uma figura. Olha só, nós temos os pontos. Nós temos aqui então 4 pontos. Então já sei que minha figura vai ser um quadrilátero, ou seja, uma figura que vai possuir 4 lados. Só resta a gente agora saber qual o tipo da figura, tá legal? Então vamos lá. Qual é o formato dela? Eu também não sei. Então olha só, pessoal, vamos relembrar aqui então, tá? O ponto A, ele tem coordenadas aqui no caso, -4 e 2, ou seja, 4 negativo e 2 positivo. Reparem novamente, tá? Que a partir aqui da origem, que eu estou pintando aqui em verde, nós vamos andar com esse ponto para a nossa esquerda ou para a nossa direita, para cima ou para baixo. Como esse ponto A, o valor do x é 4 negativo, então já sei que a partir da origem a gente vai andar para a nossa esquerda. No caso aí, 4 unidades. Andando as 4 unidades, iremos parar bem aqui. Tá legal? Bem aqui, agora sim. E a partir daqui agora, a gente vai verificar a posição do y. O y é 2 positivo. Se é positivo, a gente vai subir 2 casas. Por isso que bem aqui está marcado o nosso ponto A. Belezinha? Só mudar aqui a cor rapidinho. Aí, ficou mais bonito agora. Próximo, ponto B. O ponto B tem coordenadas agora 1 e 2, não é isso? Então, ponto B tem coordenadas 1 e 2. Ou seja, a partir da nossa origem, a gente vai andar uma casa para a nossa direita, parando exatamente aqui, onde eu acabei de marcar. E como o y vale 2, a gente vai subir 2 casas. Tendo aqui, então, em mãos, o ponto B, justamente marcado nesse plano cartesiano. Beleza? Próximo ponto. O ponto C, ele possui coordenadas equivalentes e iguais a 1 e -3. Então, aqui o ponto C, ele vale 1 e -3. Beleza? Isso quer dizer o seguinte, então, que a partir da origem, primeiro você vai andar uma casa para a sua direita, parando bem aqui no ponto 1, que é positivo. A partir desse ponto 1 agora, você vai descer 3 casas, porque o 3 é negativo. E aí você vai parar justamente aqui no ponto C, marcado em verde. Por último, nós temos aí no caso o ponto D. O ponto D que possui coordenadas -4 e -3. Ou seja, analisando aqui os seus valores numéricos, o primeiro passo é, a partir da origem, andar 4 casas para a esquerda, já que o valor é negativo. Então, iremos parar aqui nesse ponto. E, a partir desse ponto, o próximo passo é descer 3 casas, haja visto que o y é negativo. E aí nós vamos parar justamente nesse ponto D que eu marquei de preto, tá? Conseguimos, então, o primeiro passo, que foi identificar os 4 pontos no plano cartesiano. Mas a questão pede que, além de marcá-los, a gente também conecte-os, né? Então, a gente vai unir esses 4 pontos. Beleza. 4 pontos unidos aí na tela, a gente consegue reparar, então, que a nossa figura, como eu havia falado antes,
é uma figura que possui 4 lados, né? Ou seja, uma figura quadrilátero. Se você reparar, se você lembrar, na verdade, do início da aula, a gente verificou que o primeiro exemplo, ele pedia justamente uma figura que, quando identificamos, a figura era um quadrado. A pergunta que fica aqui é a seguinte: será que essa figura também é um quadrado? É o que a gente vai analisar e verificar a partir de agora. Veja o seguinte, o ponto C aqui, o valor dele para x é 1. E aqui do ponto D é menos 4. Se liga aqui na dica, pessoal. Se nós estamos determinando a distância entre 2 pontos, 2 valores, e eles possuem sinais diferentes, então você vai somar esses valores. Ou seja, 1 mais 4 vale 5, então quer dizer que essa posição de C até D vale 5 também. Tá legal? Mesma ideia agora a gente vai fazer para a parte vertical. Bem, esse ponto D aqui no caso, ele tem coordenadas, né? No caso, menos 3. E aqui o ponto A tem coordenadas 2. Beleza? Mesma ideia, pessoal. Se você tem 2 valores, né? Eu quero determinar a distância entre 2 pontos. E esses 2 valores possuem, aliás, sinais diferentes. Então, a gente vai somar esses valores. Ou seja, 3 mais 2 também é 5. Ora, se é 5 para vertical e é 5 para horizontal, então é porque também essa figura representa um quadrado. Haja visto que nós temos aí 4 lados iguais, ou seja, 4 lados com medidas iguais. Tá legal, gente? Então, olha lá. Primeira coisa, é importante que, quando você for montar uma figura em plano cartesiano, você repare primeiro a quantidade de pontos que ela vai te oferecer. Se oferecer 3 pontos, mamata. A figura é um triângulo. Se oferecer 4 pontos, então nós vamos ter aí um quadrilátero, ou seja, uma figura que possui 4 lados. Mas vale lembrar que um quadrilátero ele se classifica em quadrados, retângulos, trapézios, losangos e paralelogramos. Então aí a gente vai ter que primeiro montar e desenhar a figura para depois poder classificar. A partir daí, pessoal, se a questão de oferecer 5 pontos, é um pentágono. Se oferecer 6 pontos, é um hexágono e assim sucessivamente, tá bom? E com esse último exemplo, a gente vai chegando aqui para a nossa aula. Eu espero de todo o coração que vocês tenham gostado e compreendido aqui o assunto, tá bom? Quero agradecer aqui a sua atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!